Olá, pessoal. Então, vamos para a parte 2, conversarmos a respeito da emenda impositiva. Doutor Caio, compartilha com nós o seu material e vamos tirar as dúvidas ou mesmo as crenças que surgem a respeito da emenda impositiva. Será que a emenda impositiva pode ser realizada por meio de lei orgânica, lei ordinária, lei complementar, resolução? Não. Nós vamos responder isso para vocês. Vamos lá, Então, excelente, passa a doutor. palavra, doutor. Pessoal, vamos dar aqui umas visões gerais para vocês, mas lembrem-se que a gente vai ver o que está escrito na Constituição, que são os parâmetros que vocês vão basicamente repetir na sua lei orgânica municipal de maneira bem inteligente, né? Vamos lá. As leis orçamentárias, nós já mencionamos a existência delas. Assista o nosso curso, porque não é tão rápido ficar falando de lei orçamentária assim, mas basta nesse instante você saber que as emendas impositivas são feitas na lei orgânica, melhor dizendo, a previsão dela é na lei orgânica municipal, mas elas são apresentadas na lei orçamentária anual. E elas têm que também estar de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias, os parâmetros estão lá, e também tem que respeitar o PPA. Então, elas estão sempre interligadas, são 4, né? A lei orgânica municipal, que não é apenas orçamentária, mas é a pedra fundamental do seu ordenamento municipal, respeitando a Constituição estadual e federal, obviamente, e também a PPA, LDO e LOA, o PPA, a LDO e a LOA. E quando que podem ser apresentadas as emendas? Vejam bem, é uma questão muito óbvia, mas pouca gente para pensar nisso. As emendas, elas são apresentadas pelos parlamentares, e os parlamentares estão no poder legislativo municipal. O parlamentar só apresenta emenda ao projeto quando ele existe. Então, a primeira questão para o vereador apresentar a emenda é aguardar a proposta de lei orçamentária chegar até a Câmara. Por quê? Porque o prefeito que consolida e encaminha a proposta para a Câmara, ele tem prazos para encaminhar a proposta, de acordo com o ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 35, parágrafo 2º, via de regra, a lei orçamentária anual vai ser encaminhada até o final de agosto. Embora a gente saiba que existem leis orgânicas municipais com outros parâmetros copiados das respectivas constituições estaduais. Mas o prazo para o prefeito encaminhar a proposta é aquele previsto na sua lei orgânica municipal. Via de regra, não vai ser antes do dia 31 de agosto, o prazo final. E se o prefeito não mandar no prazo? Crime de responsabilidade, Decreto-Lei 201, artigo 4º. Se a Câmara quiser, pode até cassá-lo. E então, o projeto chegou até a Câmara. Será apresentada a emenda impositiva da mesma forma que o regimento disser para as demais emendas. Uma curiosidade é que a Constituição determina que essas emendas às propostas orçamentárias sejam apresentadas junto à Comissão de Orçamento. E aí, quais são os valores dessas emendas impositivas? Vejam bem, os valores eles são calculados a partir do parâmetro definido na sua lei orgânica municipal. Nós vamos ler os artigos, mas já vou antecipar para vocês aqui. O percentual máximo que vocês podem ter de emenda impositiva é 1,2% da receita corrente líquida prevista. Olha que interessante. E o que é obrigatório da prefeitura executar é 1,2% da receita corrente líquida efetivamente realizada no exercício anterior. Por aqui, só para a gente lembrar. Então, tem um parâmetro de valor que o vereador destina, está no artigo 9º, a gente vai ver lá, está no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição, e o valor de execução obrigatória está no parágrafo 11 do mesmo artigo. Então, esse é o máximo. Doutora Priscila, a senhora acredita que teve vereador que colocou que seria 5% a emenda impositiva no município dele? Queria pegar quase que o orçamento todo, porque se bobear, nem o prefeito tem 5% de liberdade, né, dentro do orçamento municipal, porque o resto é despesa quase que obrigatória. Então, ficou inconstitucional. E vamos lá. Então, não tem como você saber qual que é o valor da emenda impositiva, e tem um detalhe, esse 1,2% aí é para o somatório dos parlamentares. Não é 1,2%, não são 1,2% para cada vereador.
você vai pegar 1,2% da receita corrente líquida prevista e vai dividir pela quantidade de vereadores. Lembrando, tem muita gente que fala errado também. Tem gente que fala que é 1,2% da arrecadação do município. Mentira, não é da arrecadação do município. É de uma parte da arrecadação. Acaba que na vida real fica bem parecido. Vamos imaginar aqui o seguinte: esse retângulo aqui, em tese, representa o orçamento do município, no meu exemplo. Se você quiser ter uma ideia do que vai ser a receita corrente líquida, basicamente, esse conceito está na Lei de Responsabilidade Fiscal. E você vai basicamente fazer um corte e vai tirar a receita de capital não entra na conta, e vai tirar, eventualmente, qualquer recurso que pertença a eventual Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, se na sua cidade tiver. Então, o que sobrou, se é que sobrou alguma coisa, mas com certeza sobrou, esse valor que sobrou é o que é chamado de receita corrente líquida. Está na Lei de Responsabilidade Fiscal esse conceito. Então, feitas essas considerações, você já tem uma noção do valor. Vamos dar para os colegas aqui, doutora Priscila, uma noção. Imaginemos, pessoal, uma cidade com um orçamento de 100, vamos pôr aí, 130 milhões por ano. É muito dinheiro, né? Vamos reduzir mais aí. Uma cidade com um orçamento de 60 milhões por ano, total. Vamos tirar ali de receita de capital, vamos tirar aí 10 milhões, que é muito, proporcionalmente. Vamos dizer, então, que sobraram 50 milhões de receita corrente líquida. Quanto que dá 1,2% de 50 milhões? Serão 600 mil. Então, para todos os vereadores dessa cidade, o total será de 600 mil. Só que lá tem 9 vereadores. Nós temos que pegar 600 mil e dividir por 9. Quanto que dá 600 mil dividido por 9? Vai dar um pouco mais do que 60 mil, né? Eu não sei fazer a conta de cabeça, não sou tão bom assim de conta, mas eu posso consultar aqui a minha memória. Espera aí que eu vou tentar ver se eu vou lembrar aqui. Ah, lembrei. Dá R$ 66.667. Então, cada vereador nessa cidade terá R$ 66.667 para destinar para as suas emendas, e metade é obrigatório que seja para a área da saúde. Pelo menos 50%. Ah, mas eu não quero colocar, não. Então, meu amigo, fique sabendo que a sua emenda impositiva não será válida, porque pelo menos metade é para a área da saúde, conforme parâmetro que consta na Constituição da República. Doutora Priscila, falei demais já, devolvo a palavra para a senhora. Não, só resumir, então, ali o que o doutor Caio falou sobre o limite, né? O doutor Caio explicou, é uma área, assim, que domina, né? Mas, então, o teto limite é na ordem de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei de orçamento. 50%, que é a metade, é livre, outra metade, ela é vinculada à saúde. Ainda, o valor da cota do vereador é o valor do teto dividido pelo número dos vereadores. Como o doutor Caio falou, não é 1,2% para cada vereador, e sim dividido entre eles. Devolvo a palavra, doutor Caio. Ótimo, doutora Priscila. E aí, nós temos aqui uma questão importante. A senhora sugeriu a pergunta muito importante, o seguinte: os parlamentares podem somar os valores? A resposta é sim. Vamos imaginar o seguinte: nesse exemplo que a gente fez a conta, acabou de fazer, os vereadores têm cada um R$ 66.667. Imaginemos o seguinte: esse valor não dá para fazer muita coisa. De verdade, para um município não dá. Dá para fazer aproximadamente 20 quebra-molas, né? Dependendo da cidade. Só que é o seguinte: metade não são necessariamente para a área da saúde, metade é para a área da saúde. Então, vamos dizer aí o seguinte: eu e a doutora Priscila somos da área do esporte e a gente viu uma necessidade de comprar um veículo para a área do esporte. E um veículo, hoje no Brasil, bem fraquinho, assim, bem sem muito recurso, 0 quilômetros, ele não vai custar menos do que uns R$ 70 mil. É difícil de achar.
Vamos facilitar o exemplo aqui, que a gente vai achar um com 60 mil. Pelo menos quando nós estamos gravando, 60 mil ainda dá para comprar um mais ou menos, zero, né? Tem que ser zero, viu, gente? A prefeitura não pode comprar carro usado, não. E aí, eu não consigo mandar dinheiro suficiente para comprar um carro, nem a doutora Priscila, mas nós dois juntos vamos apresentar uma emenda para essa finalidade. Então, os 30 mil que eu tenho lá livres, mas ela também, vão ser destinados para a Secretaria Municipal de Esporte adquirir um veículo. Lembrando que eles são livres, mas tem parâmetros, tá? Tem que estar dentro de uma ação e de um programa que já existam na LDO e no PPA. Eu não posso, por exemplo, mandar recurso para comprar uma mesa de sinuca se não tiver nada no meu orçamento compatível com mesa de sinuca. Espero que isso tenha ficado claro, nós vamos repetir também. E aqui nós temos uma questão muito importante, doutora Priscila. Desculpa, fale, por favor. Sobre a questão dos parlamentares somarem os valores, né? Eles não assinam a mesma emenda, mas sim eles somam os esforços com o efeito da emenda, né? Tipo, um produto e o resultado dele. Para exemplificar também, junto com o doutor Caio, a respeito de 2 vereadores, né, que elaboram essa emenda para destinação, por exemplo, para uma mesma entidade, somando esse esforço, por exemplo, para um hospital ou um consórcio público, né? Quero mandar recurso, então nós juntamos os nossos esforços, né, o valor ali, e enviamos então para o hospital ou para uma fundação. Enfim, era isso. Pode dar continuidade, doutor. Estou só anotando aqui uma observação, é o seguinte, a gente costuma deixar claro que 50% são para a saúde, mas pelo menos, se o vereador, o deputado, inclusive, se quiserem destinar tudo para a área da saúde, não tem problema, não pode mandar menos. E a execução, aqui nós temos uma questão importante, ela está lá no artigo 19, no parágrafo 19 do artigo 66, e ela diz que tem que ser com equidade. Olha que interessante. O que é equidade? O negócio é o seguinte, imagina que a Priscila, a doutora Priscila, seja vereadora do lado do prefeito. Como assim do lado do prefeito? Eles têm uma relação saudável, ela foi eleita junto com ele, fazendo campanha junto e tudo mais, eles têm uma relação boa. E eu não, eu sou adversário político do prefeito e a gente não conseguiu ainda fazer as pazes e tudo mais. O prefeito não pode executar as da Priscila e as minhas não. Ele tem que executar todas e tem que seguir um parâmetro de maneira que, independente de quem seja o autor, ele dê a execução ali de maneira equânime. O que é equânime? Que pondere as nossas diferenças, né, e tudo mais. Agora temos uma curiosidade. Imagina que a gente já está em dezembro do ano em que está vigente o orçamento e até agora o prefeito não fez nada. Ele está errado? Olha, a princípio não, porque ele tem até o final do ano para executar. Só que aí isso reflete que na sua lei de diretrizes orçamentárias não há parâmetros suficientes para cobrar do prefeito que ele vá executando ao longo do ano. Então, se ele deixou para o final e na sua lei de diretrizes orçamentárias não há diretriz que defina uma obrigatoriedade de execução em função do tempo, você vai ter que ficar aguardando mesmo. Então, não basta apenas mudar a lei orgânica e nem a LDO. Não adianta você ir lá na cidade do seu colega e só copiar o modelo dele e achar que vai dar certo. Ele pode ter feito um modelo ruim, então na sua cidade vai ficar ruim também. Pega nossas dicas aí, siga o que a gente está falando que vai ser melhor. E a gente já falou umas 3 ou 4 vezes e vamos repetir. Onde é necessário alterar para a gente ter no município a emenda impositiva implementada na lei orgânica municipal e também na lei de diretrizes orçamentárias. Lembrando que na lei orgânica municipal basta mudar uma vez na vida. Colocou na lei orgânica municipal, já vai ficar lá. Enquanto ninguém tirar, está ali. Agora, a LDO, ela tem vigência de 1 ano. Então, todo ano vai ter que lembrar de colocar na LDO os parâmetros. Isso é muito importante. E como que faz para alterar a lei orgânica municipal? Tem que ver o artigo 29, tem que votar com pelo menos 2/3 dos vereadores apoiando, tem que ter um interstício mínimo de 10 dias, tem que seguir as regras lá, votar em 2 turnos. E aí, são de execução obrigatória sempre ou há exceções? Existem exceções. Os casos em que houver impedimento de ordem técnica, naturalmente, não serão de execução obrigatória.
Por exemplo, imagina que eu e a doutora Priscila tenhamos destinado recursos das nossas emendas, as duas inteiras. No nosso exemplo aí, a gente juntos destinou 67 mil cada um, tudo para a saúde, para comprar uma ambulância. 67 mil vezes 2, quanto que vai dar, hein, gente? Vai dar aí 120, 132, 133 mil, né? Vai dar 133 mil. Com 133 mil, dá para comprar uma ambulância? Eu acredito que não. Então, ainda que nós tenhamos destinado todo o nosso recurso de emenda para essa finalidade, não vai dar para comprar uma ambulância. E lembremos, o prefeito não é obrigado a completar, viu? Você não pode mandar lá, eu vou mandar 100 mil para fazer um asfalto da estrada toda, e o prefeito que se vire para fazer o resto, porque 100 mil não dá para fazer. Então, não é verdade. Se você destinar recurso de emenda, ele tem que ser suficiente para o objeto. Mesmo que você tenha juntado com outros vereadores aí, os recursos têm que ser suficientes. Existe alguma proibição? Doutora Priscila, só gostaria de fazer algum comentário. Pode falar também. Quer comentar algo sobre O algum doutor ponto que eu já Caio, falei? ele pegou o trem ali e foi embora. Isso Mas mesmo. vamos lá. A execução da emenda é obrigatória, o doutor estava falando, se existem exceções. As exceções, salvo se houver um impedimento de ordem técnica. Daí sim, daí ela não vai ser uma de execução obrigatória. Agora, existem proibições nessas emendas, doutor? Sim. Com certeza. As emendas não podem deixar de observar os princípios da administração pública. Aquele famoso LIMP, né? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ainda, as emendas impositivas, elas não se prestam para doações, para compro, por exemplo, para comprar um bloco de telhas, nem uniformes de futebol. É preciso que haja respeito, então, com o interesse público e com a coisa pública. Essa é uma das proibições, então, das emendas. Doutor, devolvo a palavra, eu acredito que a gente já respondeu todas as perguntas. Muito bem, pessoal, doutora Priscila, muito obrigado. E, pessoal, vamos encerrar aqui mais esse bloco para que nós possamos voltar no terceiro, já entrando aqui na Constituição da República. Doutora Priscila, muito obrigado novamente e vamos encerrar a gravação. Até logo, Até gente. mais.